Nós vamos abrir a sessão para o debate, né, mas antes eu vou agradecer ao Bernardo e à Marília por ter colocado essas mulheres maravilhosas para conversar. Né? Eu acho que a gente sabe do trabalho, quer dizer, na hora que eu imagino que Bernardo e Marília, na hora que montaram essa mesa, né, pesquisaram e tiveram acesso aos textos, mas é impressionante como a gente teve hoje visões que se completaram aqui, mesmo que em algum momento alguma delas tenha não tocado exatamente naquele ponto. Né? A Maria Fernanda vem com uma conceituação muito sofisticada, trouxe palavras e termos, pelo menos ao meu ver, importantíssimos para a gente pensar a questão do feminismo, né? A questão da aliança, a questão do paradoxo como lugar de fronteira para não resolver as diferenças, mas para dar visibilidade a essas diferenças. E nessa visibilidade, a gente encontrar as potências da transformação. Eu achei assim, sensacional essa imagem. A Cláudia Maiorca compartilhando com a gente um sentimento de indignação e raiva, mas a partir de conceitos também sofisticadíssimos de formação desses mitos, né, dentro da Constituição brasileira. Eu acho que foi super provocador. E Nath finalizando aqui com uma questão radical, quer dizer, nos convocando para pensar um feminismo a partir de pautas e de imbricações, de uma necessidade, de uma radicalidade, principalmente se pensar no feminismo negro, que tem a ver com gênero, raça e classe social, que é de extrema importância. Então, acho que a gente teve hoje aqui uma conjugação de falas, e aí a organização está de parabéns para colocar essas falas para a gente pensar, e está aberta a fala da plateia para poder completar aí esse momento de reflexão e de, quem sabe, mais indignação ou possibilidades aí para a gente pensar junto. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Thelma, sou geógrafa e faço mestrado em Educação na Federal de Viçosa. Nós viemos hoje para o evento porque chamou muita atenção da gente, porque a questão do neoliberalismo é uma coisa que a gente discute muito no decorrer do curso. Queria começar dizendo que foi um espaço muito interessante. A fala da primeira professora, quando falou da questão do espaço, do lugar, citou uma geógrafa também que é reconhecida internacionalmente, foi muito prazerosa, pelo menos para a gente, e também foi muito clara, muito explícita a ideia que você queria trazer. E até assim, eu fiquei feliz de ver uma professora do direito usando termos de geógrafos. Muito feliz, inclusive. Porque, por exemplo, eu lá na geografia usei muitas coisas do direito na minha monografia. E a gente acaba sendo tolhida por pessoas mais conservadoras do direito nesses espaços, né? Eu fiquei muito feliz com isso. E até sugeri, professora, a leitura do conceito de territorialidade. Inclusive que eu pensei que no evento seria discutido isso também, que é a apropriação dos espaços através das escalas temporais por grupos, principalmente por grupos de mulheres. Aí, assim, queria dar uma sugestão à organização do espaço e tal, porque aqui em Belo Horizonte tem a primeira ocupação de mulheres da América Latina, que é a Casa de Referência Tina Martins. E é um espaço também que são mulheres que poderiam estar participando, somando em futuras discussões também, porque elas enfrentaram uma repressão muito grande do Estado. Hoje no Brasil são mais de 5 mil municípios e existem apenas 400 casas de referência à mulher. Então, isso também é uma apropriação do espaço e é também uma necessidade que a gente vem enfrentando enquanto mulheres, porque enquanto uma mulher sofrer com o machismo, todas nós sofremos juntas. Então, fica aí a sugestão, já que tem esse espaço aqui em Belo Horizonte, né? Pode somar muito aí o pessoal da arquitetura também, o pessoal do direito, essas discussões de apropriação do espaço através dos movimentos feministas. Dizer que a fala da segunda professora. Então, quando eu penso na questão da raiva, eu penso em me organizar. E me organizar enquanto mulher, me organizar enquanto professora, porque eu sou professora também, e me organizar enquanto pesquisadora, e me organizar como uma ser social que precisa de representatividade no espaço em que a gente vive.
Hoje o que a gente vê é que as mulheres cada vez mais têm essa falsa sensação que a gente está ocupando os espaços, nós estamos realmente ocupando alguns espaços, mas ele ainda é muito inferior a 51% da população brasileira que é de mulheres. E quando a gente fala da questão do recorte de orientação sexual, esse número aumenta ainda mais. Porque tem uma frase de Simone de Beauvoir que eu sigo muito, já é assim, né? Porque eu sou do feminismo que segue o classismo, né? Então tem uma frase de Simone de Beauvoir que eu acho assim, fantástica, que né, você não nasce mulher, você se torna mulher. Então a gente tem que ter isso em mente também. Agora a fala da terceira palestrante, que é uma mestranda que me orgulhou muito, porque às vezes no espaço acadêmico a gente acaba, pelo menos em alguns lugares que eu já fui, né? A gente acaba sendo meio que discriminado por ainda não ter um título e tudo mais. Assim, me senti contemplada demais com a sua fala, percebi que teve uma emoção muito grande quando você citou uma feminista negra, e isso tem que estar, assim, presente nas nossas falas, a questão da nossa militância, que é muito importante. Na geografia, a gente vive uma onda da geografia crítica que fala justamente isso, nós temos que politizar a ciência também, porque nós somos seres sociais. E quando... Eu queria agradecer a sua fala, porque ela foi muito boa. Ela conseguiu amarrar para mim a ideia do espaço de hoje, né? Porque enfatizou muito bem o que era o neoliberalismo. E eu estava sentindo um pouco de falta disso anteriormente, porque, pelo menos na geografia, é um conceito muito utilizado por nós, para poder explicar a questão do espaço, mas às vezes em outras áreas não tanto. Então eu sinto um pouco dessa falta de discutir alguns conceitos-chave para poder chegar numa discussão mais ampla. Aí eu queria agradecer ao espaço, dizer também da importância do dia 8 de março, da gente estar construindo, inclusive a Angela Davis, ela fez uma entrevista maravilhosa essa semana, chamando todas as mulheres no mundo para que a gente pare realmente a sociedade. Inclusive, várias pessoas do interior estão vindo para BH para poder construir junto esse ato do dia 8 de março. As mulheres dos coletivos daqui também estão puxando a construção coletiva realmente, inclusive com o apoio de vereadoras de BH, o que é super interessante. E eu não lembro, desde o tempo que eu estou em Minas Gerais, de ter participado de algo assim, ou saber de alguma discussão desse jeito. E dizer também, para finalizar, que eu acredito que a revolução, a mudança mesmo da sociedade, inclusive da gente se apropriar dos espaços urbanos e confrontar realmente ao sistema que a gente vive, ele só vai vir a partir da participação e da presença das mulheres. E querendo ou não, a gente tem que fazer um recorte sim de classe. Eu, por exemplo, senti muita dificuldade dentro do movimento, dentro do academicismo em si, lá na universidade e tudo mais, quando eu fui para Viçosa, de ter realmente um coletivo que conseguisse abarcar certas discussões e me contemplasse enquanto mulher. Hoje eu consigo e construo realmente um movimento que tem tudo a ver comigo nesse sentido. Mas dizer à professora, quando falou da questão do radicalismo, eu associei ao feminismo radical. E eu acho que outras formas de vertentes do feminismo também têm atitudes que são radicais no sentido de ir para o enfrentamento, mas nem por isso sejam feministas radicais. Então, agradecer o espaço e dar os parabéns a todas, porque vocês foram maravilhosas, viu? Eu só vou esclarecer uma das coisas que você falou, quer dizer, o grupo indisciplinar, na hora que montou a mesa, né, lógico que um monte de gente ficou de fora, né, e não tem jeito de ser de outra forma. E no caso da Casa de Referência Tina Martins, é uma parceira do indisciplinar. Anteontem, né, Carol, foi defendido o TCC da Carol, foi um TCC feito na parceria com a Casa de Referência Tina Martins, de uma maneira muito intensa e numa parceria muito forte. Então, na formação da mesa, né, alguns estão e acabam falando por outros que não estão, mas sempre é um recorte. Dentro desse recorte, na próxima vez, a gente contempla. Mas é só para dizer que o grupo disciplinar, além de estar prestigiando outros grupos, como Tina Martins, está aqui não só uma mestranda do grupo, mas os organizadores. Tem um mestrando e tem uma graduanda. Então, é uma rede, de fato, de pesquisadores.
nos seus diversos níveis dentro da universidade, mas todos nós pesquisadores. Tá bom? Agora, alguém quer completar? Alguma coisa? Vamos fazer 3 perguntas. Mais 2? Uma questão. Boa noite. Meu nome é Lucas, eu sou mais da área de arte, não sou muito envolvido nesse meio acadêmico não. Mas o que ficou assim pra mim que me deixou meio assim num paradigma foi que essa questão, tipo assim, do espaço que a primeira professora falou, que é esse senso de unidade, então, porque alguém vai se apropriar do espaço. Como que isso se daria, tal, para conseguir abarcar mais coisas e também porque quem está numa tribo de pessoas, pode falar, só que pessoas que não compartilham disso não participam disso aqui. Então, aí fica meio sem, às vezes, conseguir dialogar com esses eixos da sociedade. Tem mais questões, gente? Para a gente pegar assim, umas 3 questões e aí a mesa gerar aqui uma conversinha. Alguém mais quer agregar aí a fala do colega? Na verdade, eu queria, já que o grupo chama Indisciplinar, eu queria que vocês talvez tocassem no assunto daquele urbanismo que tenta disciplinar a cidade, que ele tenta tirar dos bairros, gentrificar os bairros, tirando ali as pessoas que trazem riqueza para ele. Eu queria só... Bom, eu ia ser a terceira pergunta para completar o trio, mas algumas questões eu acho que, muitas questões, inclusive a que você colocou agora por último, a gente vai trabalhar amanhã. E como eu participei muito de perto, vamos dizer assim, da curadoria, da organização, dos convites, vou um pouco responder ao questionamento que a Marcela fez e colocando essas questões. Eu acho interessante porque a gente... eu e a Natália, a gente vem discutindo muito isso, eu venho aprendendo com a Natália, que é mestrando, me orientando, mas eu aprendo com ela. A gente tentou fazer um rastreamento de bibliografia, pensadoras, arquitetas, urbanistas, ou pessoas que estão pensando no espaço, da geografia do urbano no Brasil, discutindo o feminismo. E no Brasil, a gente tem ainda pouca produção nesse campo, então... eu fico imaginando que esse seminário ele quase que dá um start numa discussão, vai botar muita pulga atrás da orelha, e a gente vai ter que disseminar, ativar, etc., contaminar, mas que eu acho que pensar a relação do feminismo com o território, com o lugar, com o espaço, é uma questão que no mundo, ela, em alguns lugares, está muito avançada, principalmente nos lugares mais desenvolvidos, mais próximos de quem está no comando do projeto neoliberal. E aqui a gente tem um pouco essa discussão. Então, eu acho que é muito importante fazer essa colocação, que a gente traz poucos exemplos hoje, para dar, e poucas autoras, e etc. Mas a ideia é que isso comece um processo. É meio que uma pedrinha para a gente tentar começar a discutir isso no urbano, no espaço e tal. Então, mais do que uma pergunta, eu queria fazer essa colocação para vocês na mesa também, assim, porque é um tema novo. Não, mas eu discuto, por exemplo, a Cláudia deve trabalhar isso há muito tempo. Mas esse muito tempo da Cláudia é pouco, perto de quem está discutindo o capitalismo, as discussões marxistas de espaço de território e etc. Então... Mais alguma questão? Deram 3 aqui, a gente... Nath,
começar aí fazendo não, concordo, assim, aproveitar e falar um pouco. Bom, na verdade, essa exposição ela parte da pesquisa que a gente está tentando desenvolver no grupo de pesquisa do Indisciplinar, a partir da minha dissertação de mestrado, que também são, aqui na mesa eu também já aprendi, peguei várias referências para poder pensar, que é discutir a produção do espaço, a segregação socioespacial a partir da perspectiva das mulheres, né? Claro que existem algumas arquitetas e urbanistas que têm discutido isso, sobretudo a Zaida Mux, mas também na USP algumas professoras que são exemplos, enfim, valorosos e importantes para a gente se ancorar numa pesquisa que me parece nova, né? Isso no campo da arquitetura e do urbanismo. Preciso me apropriar da geografia também para poder fazer essa discussão, mas que sem dúvida é preciso. Mas latino-americanas, por exemplo, não consegui encontrar ainda, e negras há algumas fora da academia, e aí essa relação também entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento do movimento, que é um gesto também decolonial da gente relativizar essa dicotomia. O próprio movimento feminista é um movimento e é uma teoria, em que essa divisão entre teoria e prática, entre movimento e produção, ela nunca fez sentido dentro do movimento feminista, como em vários outros movimentos sociais, Se age e também se discute e se elabora em torno da ação, e, enfim, é uma relação intrínseca entre as duas dimensões. Isso para pensar essa questão, que a professora Natasha e outras pessoas também colocaram, não só entre academia e movimento, o que na verdade ainda é uma questão, porque muitas vezes a nossa pesquisa é considerada militância e não pesquisa, muitas pessoas balançando a cabeça para dizer que isso também é uma disputa, isso não é algo que está consolidado dentro da academia, mas é uma disputa também no nível epistemológico que a gente precisa fazer, e acho que não só eu com a pesquisa, mas o próprio Indisciplinar tem abarcado, encarado também essa dimensão, não só com o feminismo, como várias outras questões da arquitetura, do urbanismo, do debate sobre a conjuntura e etc. Então, só comentando essas dimensões. Então, a pesquisa ela é nesse sentido, ela tenta articular em uma bibliografia e também essas reflexões militantes dentro de um espaço que é uma ocupação informal, que é da região da Isidoro. Então, também pensar como essas mulheres têm produzido aquele espaço, pensando esse espaço que muitas vezes é encarado como espaço da precariedade, da falta, da ausência, como espaço potente de resistência, de produção do novo, de produção de articulações, de produção de lutas, e, enfim, pensando também nessas duas dimensões. Então, só alguns comentários. Eu também tenho assim, só alguns comentários gerais a fazer em relação, começando pelo final, a observação que a Natasha faz aqui, que também, assim como na arquitetura, na área do direito, eu tenho tido algumas dificuldades de achar essas conexões. Existem algumas professoras que estão começando agora a trabalhar a temática, mas a gente não tem assim, um histórico disso, de uma produção teórica nesse sentido. É por isso, Thelma, que eu fui para a geografia, porque lá eu vi que havia já um debate, então eu acabei indo lá para a geografia, e acho que a geografia tem aberto assim, algumas perspectivas para eu pensar isso. E basicamente, enfim, também acho que um dos desafios que a gente tem na produção teórica é romper com essas
disciplinariedades, né? Porque isso é exatamente também um modo dicotômico de construir a sociedade, um modo que reproduz desigualdades e hierarquias, né? Quando a gente insiste nessa forma de produção disciplinar. Então isso também é um desafio, como a Natália falou muito bem aqui, alguns desafios são epistemológicos, científicos, que a gente tem que romper. Eu até já tinha estudado alguma coisa sobre territorialidades e me pareceu também um conceito, como eu coloquei aqui na palestra, né? Eu sei que território é também um conceito em disputa e que existem algumas, enfim, existe sim um repensar desse próprio conceito, na geografia inclusive. Agora, eu gostei muito da articulação que a Doren Massey especificamente faz com justamente, né, como essas relações são construídas. E eu acho que essa ideia de espaço também nos permite pensar para além mesmo daquela visão que, pelo menos no direito, é muito forte, de estados nacionais, né? De que cada um tem seu território, e de que o território é uma coisa física, né? Quando, na verdade, na globalização, essa é uma das coisas que se rompe, né? A ideia dessa coisa física do território. E o Milton Santos, por exemplo, é um sujeito que fala muito bem disso para questionar a própria ideia de território a partir da ideia de territorialidade. Eu queria falar também, outra pergunta que fizeram aqui, o espaço, né? O espaço implica em alguém se apropriar do espaço. Então, por isso que eu gostei desse conceito, na verdade, lendo lá na Doren Massey, porque exatamente o espaço ser um lugar que alguém pode se apropriar, coloca nu pra gente que a sociedade não é feita de consensos, ela é feita de conflitos, inclusive o conflito de quem vai ocupar o espaço. Quem vai sentar nessa cadeira? Se eu sentar nessa cadeira, as 3 que estão aqui comigo não vão poder sentar nesta cadeira, vão ter que achar outra cadeira para elas. Né? Eu subi primeiro, sentei aqui e acabou. Eu ocupei esse espaço. E a física mesmo diz, né, que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, essa é exatamente a disputa que está na base da sociedade. Né? É a disputa espacial. Como nós vamos fazer para, sabendo que nós partimos de uma disputa, de um conflito, chegar a solidariedades, a consensos, a alianças que são possíveis. Mesmo sabendo que o que está na base da nossa relação é a disputa. Então, acho muito pertinente essa observação que foi feita. Eu, aceitando a provocação da Cláudia, né, a respeito do que fazer com a nossa raiva, né, que é uma pergunta extremamente difícil que ela trouxe na palestra, realmente a gente se sente um pouco perdido em o que fazer, porque algumas das coisas que a gente tomava como já construídas e constatadas, e, enfim, elas vão retrocedendo. Então, assim, mesmo que a gente olhasse, alguns anos atrás eu tinha esse sentimento, né? Eu olhava e falava, olha, nós já avançamos bastante, tem muita coisa para fazer, mas pelo menos isso aqui a gente já conseguiu, tal coisa a gente já conseguiu. De repente, hoje, o sentimento é exatamente o contrário. Não, nada está certo. Né? O próprio sentimento pós-moderno que nos toma completamente. Ou seja, nada está certo, nada absolutamente está certo. Até as coisas que a gente achou que talvez eram já conquistas, pode ser que não sejam. Né? Agora, eu gosto bastante do humor, né? Não sei se vocês viram recentemente uma outra manchete que foi lançada pelo UOL, se eu não me engano, falando, era uma notícia e a manchete falava da sogra do Temer, a bela da balada e do não sei o que lá.
Então a sogra é bela também, igual a filha, mas ela é da balada, né? Então ela sai para balada. Então, ou seja, esses reforços, né? E aí, claro, os comentários eram todos, mas é a sogra, né? Porque é a sogra. Então é sempre, essas agressões, elas são permanentes e constantes, como a Cláudia muito bem mostrou aqui, né? Bom, e aí eu queria só falar um pouco, assim, mais um comentário mesmo da palestra da Cláudia, sobre a questão dos mitos, né, que eles na verdade são essencialismos. Também a ideia mesmo de uma identidade nacional, eu acho que está em disputa. E afinal, o que nós vamos considerar como identidade nacional, se é que isso existe? E aí eu digo que eu também sinto raiva como você, Cláudia, porque eu também me sinto extremamente agredida com o golpe, e num sentido que pode parecer engraçado para algumas pessoas que não são da área do direito, mas eu me sinto agredida na forma como a Constituição está sendo utilizada. Porque a Constituição de 88 é uma Constituição com uma história belíssima, com uma história de construção, não de uma identidade, mas ao contrário, naquele momento da Constituinte, nós nos assumimos como Brasil, mas ao mesmo tempo mostrando que Brasil significam diferenças, significam oposições, significa que tem que ter esses espaços sendo abertos de várias maneiras. Então, a pluralidade era a própria razão de ser dessa Constituição, né? E claro que isso, mais uma vez, não é dado. Foi dado naquele momento e depois tinha que ser construído cotidianamente por nós, nas nossas práticas, né? Mas pelo menos é isso que eu estou dizendo, a gente tinha isso como um parâmetro, de dizer, não, mas pelo menos isso nós conseguimos, né? E foi esta Constituição que foi completamente destruída, né? Eu acho que como pessoas na área do direito que estudam constitucionalismo, nós temos uma pergunta que está no ar, né? E a pergunta é, a Constituição de 88 continua vigente? Ela é vigente ainda? Ela é a lei maior que governa esse país? Porque o tipo de agressões que ela tem sofrido, né? Inclusive principalmente com o golpe, com o uso instrumental do impeachment, que é de fato uma coisa que está lá na Constituição, está previsto na Constituição, mas sob certos parâmetros que não foram seguidos, essa é uma pergunta que está no ar, né? Enfim, vamos continuar. O que fazer com a raiva, não sei. Mas eu acho que conversar sobre ela ajuda também, né? A gente solta um pouco aqui, isso ajuda. Bem, teve um comentário específico em relação ao que teve aqui agora, né? Mas, de fato, eu não abordei diretamente a questão do território e do neoliberalismo, porque talvez eu quis dar uma... que, para mim, assim, feminismo que não seja antirracista, num país como o Brasil, para quê? Porque a nossa história ela é marcada por um sistema racial, por um sistema racista, por um sistema que nos organizou a partir da questão racial. Então, eu parto muito dessa ideia de que o feminismo não luta somente contra o patriarcado. O feminismo luta contra o sistema racista, contra o sistema classista, contra a heteronormatividade, né? Então, eu não sou das feministas que acham que é só o patriarcado que me oprime, né? Os oprime. Né? Acho que tem outros sistemas, outras lógicas que se articulam, isso um pouco que eu quis trazer quando eu mencionei a articulação sofisticada entre os mitos. Né? Assim, são mitos que operam sobre nós mulheres, né? E sobre os homens também, só que com uma diferença, né? Assim, quando os homens se submetem a esses sistemas, eles têm privilégio, né? Eles têm poder. Quando nós nos submetemos a esse sistema, nosso lugar é da ausência, não voz, subalternidade, né? Então,
Essa questão da raiva, eu tenho viajado com essa questão assim, tem muito tempo, porque nós mulheres não podemos ter raiva. Você sabe que a gente vira louca, a TPM, né? Eu lembro muito do 8 de março que eu participei lá em Madrid, que eu assim, maravilhoso o grito de guerra delas, assim, que era assim: somos malas, podemos ser piores. Assim, essa coisa do direito à maldade, né? Assim, disso, de que a gente não pode odiar, não pode ter raiva. É claro que falar isso num contexto de tantos ódios fascistas, né, é muito delicado e pode até ser mal interpretado. Mas eu penso que a gente precisa reivindicar o direito à maldade nesse sentido. Assim, eu quero que aquelas pessoas, né, eu sinto, né, raiva, eles estão me humilhando. E é muito interessante porque quando a gente vai conversar, né, eu tenho uma trajetória de diálogo com o movimento negro, com o feminismo negro, essa fala sobre a raiva é bem diferente, assim, né, assim, ela sai... que é a humilhação desde a hora que está com o pé na rua, né? Falando que vivem mais humilhação ou menos humilhação, mas é algo que faz parte do seu cotidiano, assim, muito diferente, talvez, sei lá, de mim, uma feminista da classe média, universitária, professora universitária, né? Eu estou com essa raiva agora, quando eu vou falar com eles, rir de mim, falou, professora, né? Legal, você está com raiva, mas nós temos há muito tempo, né? Então, eu acho importante a gente falar isso, porque eu acho que também é um jeito de solidariedade. Porque quando eles sentem raiva e vão reagir, sei lá, se organizam, mata a polícia, imediatamente vem um pânico moral em cima. E a reprodução desse lugar do criminoso, né? Do criminoso, da criminosa. Então... o meu interesse aqui, sobretudo, foi pensar o Brasil. Eu quero pensar teoricamente, quero pensar a sociedade brasileira. E essa sociedade é uma sociedade patriarcal, colonial, né, heterossexista, classista, totalmente dominada, mentes e corações pelas lógicas neoliberais, capitalistas. Então, essa articulação, de fato, não é simples, né? E às vezes a gente... fazer esse exercício, ficou um monte de coisa de fora, né? Assim, você estava falando dos convidados, mas assim, a própria abordagem dos temas. Mas o direito à maldade, gente, vamos falar mais sobre isso. Obrigada. Vamos de novo. As cadeiras não estão muito fixas aqui não, Maria Fernanda. Aqui nós estamos na troca-troca. Eu não sei se aquele barulho foi por acaso ou foi dando um recado que está na hora de terminar. Não, foi por acaso. Tá. Mais alguém, gente? Tem alguma questão? Eu vou dar uma cutucada, então. Na hora que Cláudia coloca, né, essa ideia da mulher cordial, ou mesmo do não preconceito racial no Brasil, e coloca a língua ou a própria comida e a música como um resultado de alguma coisa que vem da opressão e da violência, eu fico pensando que, na verdade, é também disso, né? Pensando nos lugares de fronteira que a Maria Fernanda falou, quer dizer, também, não é só buscando os não essencialismos, buscando a não percepção identitária da coisa, porque aí eu vou completar, porque assim, se nos falta uma biografia, para a gente falar desse assunto que nós estamos falando aqui, não nos faltam movimentos, né? Isso que a Nath estava falando. Não nos faltam ações, e aí eu vou recorrer ao Michel de Certeau na hora que ele fala das táticas subversivas do cotidiano. E ele cita inclusive a comida, né? Ele cita a comida e ele cita a língua, né? Que ela subverte pela infiltração, né? Ela subverte justamente, quer dizer, se tem o seu caráter opressivo, se tem o seu caráter que vem uma violência e possivelmente até um estupro associado a isso, é também, ao mesmo tempo, paradoxalmente, né, esse lugar de fronteira onde há a subversão, né, e a infiltração. E nessa disputa de narrativa, quando a gente não encontra a coisa escrita, quer dizer que está na hora da gente escrever.
na hora da gente nominar, na disputa de narrativas, aquelas ações que a Nath está pesquisando, por exemplo, nas ocupações da Isidora, elas não carregam o nome de feminista, mas na sua prática elas são, né? A prática é feminista. Elas não estão sendo denominadas como tal. E a partir do momento que a gente passa a denominar, né, a gente está disputando narrativa. E nessa disputa, a gente vai reescrever, ou vai escrever, ou vai continuar. Né, outro termo que eu gosto demais, a Nath chegou a falar do risco do relativismo, né? O Bruno Latour, ele fala, ao relativismo, uma boa resposta é a relatividade, ou seja, atividade de relatar. Né? Então nós não vamos reescrever, né, necessariamente a história, nós vamos escrever, 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 ou seja, a atividade de estar sempre relatando e dando nome às ações que são, na sua prática, ações feministas, de resistência, etc. e tal, mas não denominadas assim, e passam a ganhar esse nome para a gente poder ver que não estamos sozinhas. Né? Então, identificar na luta de Dandara e de tantas mulheres porretas aí da história, é também credenciar que essa história, apesar de construída e escrita, né? Construída não, escrita, na pena do homem, né? Na pena da escrita do homem, ela tem ações que subvertem, e é o caso agora de dar essa visibilidade, de dar essa escrita. Né? Então, eu não sei, eu gostei demais desse conceito aí da fronteira como esse lugar potente, né? E aí eu estava, eu não sei, pensando nisso, assim, é isso, né? A língua, a comida, a música, esse lugar da mistura, carregado de uma violência, mas também carregado de uma possibilidade de subversão. Não, maravilhoso, acho que é bem nessa linha mesmo, né? Acho que quando eu tento problematizar, assim, é dessa visão exclusiva, né? Assim, preto pode, mas no carnaval, na capoeira, na feijoada, na universidade, aí já você está querendo privilégio? Você não vai esforçar para estudar? Né? Assim, ou dividindo poder comigo, o presidente da República, né? Será? Acho que eu concordo muito com essa ideia da fronteira, né? Eu acho que, inclusive, ela ajuda a gente a pensar aquilo que eu também estava mencionando de como que a gente reproduz também lógicas, né, que a gente quer desconstruir, né? Então, que a gente, como Anzaldúa falava, né? Assim, escrevia, na verdade. Eu aprendi a me nomear com a língua do colonizador. Né? Quem que eu sou? Quem eu sou? Né? Como que eu vou me nomear com a língua, sei lá, se a gente for fazer um exemplo aqui nosso, com a língua portuguesa. Essa língua não é nossa, não é nossa? É e não é? Então, esse é e não é, né? Que eu acho que essa ideia do paradoxo da fronteira é muito rico mesmo para a gente problematizar essas questões todas. Acho essa. Mudando de novo. Já que, né, as perguntas aí já se esgotaram, pelo menos... tem uma perguntinha, oba. E ali tem alguém espreguiçando ou só levantando a mão ou espreguiçando? Só espreguiçando. Eu queria realçar um pouco do que a Marcela falou, já foi dito antes também, sobre o feminismo, a elaboração da teoria caminhar junto com as ações que ele propõe na sociedade. E aí isso me trouxe assim, uma inquietação que eu vou jogar aqui também, não sei muito bem, sobre o que sobra na questão da abordagem psicológica, principalmente para a Cláudia, dessa desconstrução. Porque a gente está vivendo no exercício, a gente está construindo essa questão do feminismo, e aí as pessoas, eu tenho a sensação às vezes de que há uma confusão assim no meio, porque como não é uma coisa muito determinada, aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, e também sobre a questão da política neoliberal realçar só alguns pontos do feminismo, ou deturpar alguns pontos do feminismo para levar isso, para continuar as mesmas práticas.
e como isso também pode entrar nessa confusão que fica nesse ambiente de construção. Eu não sei se ficou muito claro. Obrigada. Eu queria aproveitar que esse microfone está aqui na minha mão e fazer uma pergunta também, não sei se foi bem uma pergunta, mas uma vez que esse aqui é um espaço de arquitetura e urbanismo, né, pelo menos no título, essa é uma pergunta que vai ser respondida muito em breve, não tem motivo especial para estar perguntando isso agora, né? Eu queria coletar a opinião de vocês. E por um acaso, quem sabe, o pessoal da Gabinetona, que está aqui também, né, talvez pudesse dar uma palhinha, né? Ou não, talvez não. Bom, fico pensando, nós, quer dizer, é sobre feminismo, né? Não tem nós, desculpa. Mas no lugar do excluído, a gente geralmente tem um espaço de resistência, de crítica, né? E muito pouco um espaço propositivo, né? Ou pelo menos onde essas propostas vão se cristalizar, né? E aí eu queria coletar de vocês assim, o que vocês pensam sobre como que seria um tecnocracismo feminista, né? O que são leis feministas, o que é planejamento urbano feminista, né? E, enfim, por aí vai. Podia fazer isso? Podemos aqui então circular o microfone, uma terceira pergunta. Que aí nós estamos fechando esse último bloco, tá, gente? Porque aí acho que já está a hora já está avançada. Mesmo não tendo um sinal oficial aqui do nosso amigo da iluminação. Mas e aí? Quem quer completar? Bom, eu acho que da questão que você coloca, assim, pelo menos, eu não sei se eu entendi, mas eu acho que tem uma coisa, assim, uma questão que foi abordada também acho que, né, tanto pela Maria Fernanda como pela Cláudia, que, assim, existem os feminismos, né? Não existe, eu acho que tem muitas vezes uma pretensão dentro do movimento ou uma confusão de que haja uma perspectiva que vai incorporar e vai unificar todas as mulheres, né? Eu acho que isso, de certa maneira, cai num essencialismo, porque a própria construção da identidade, né, da mulher enquanto identidade é uma construção, quer dizer, flutuante, conjuntural, precária, delirante, complexa, né, e que, na minha opinião, servem por propósitos políticos, né? Preciso constituir um discurso que nos unifique para poder... primeiro porque existem contradições concretas na sociedade, né, que atingem as mulheres, algumas mais, outras, né? Mas é preciso lutar concretamente por bandeiras de luta, né? Por bandeiras, por lutas concretas, né? Então, se constitui identidade, né, pelo menos... No que eu entendo, são identidades políticas para desenvolver lutas e conquistas objetivas, né? E muitas vezes eu acho que uma parte das confusões diz respeito a uma ansiedade ou uma tentativa de consenso, que não há, porque também não há em movimento nenhum, porque os movimentos são políticos e têm opiniões divergentes, e o movimento feminista é um movimento político que também tem suas opiniões, interesses, sujeitos diferentes. Por um lado, então, como movimento político tem essa característica, e segundo, porque acho que, em certa medida, o atravessamento dos outros sistemas de opressão também diferencia o que é a experiência de ser mulher. Ser mulher negra na periferia é uma coisa, e os sistemas e a implicação das opressões vão definir experiências diferentes desse corpo, desse sujeito, na cidade, na vida, nas contradições que ela passa. E acho que uma segunda coisa é a necessidade de... Né, e aí eu gosto muito da Bell Hooks nesse sentido, de estabelecer um diálogo que permita reconhecer que existem dentro do movimento feminista também preciso respeitar o lugar de fala de certos sujeitos em certas questões, né? Então eu acho que uma boa parte das divergências também das confusões
às vezes são confusões e às vezes são divergências, né? Eu acho que é... E existe um feminismo liberal também, né? Quando eu falo de uma incorporação por parte do neoliberalismo de pautas feministas, é também para dizer que existe o feminismo das CEOs que querem mulheres donas de corporações internacionais na frente do capital financeiro. Existem elas, né? E esse feminismo não me contempla, né? Mas existe e tem bastante projeção na televisão. E muitas de nós, muitas vezes, teve contato com o feminismo a partir dessas dimensões, né? Feminismo é igualdade com os homens. Não sei se eu quero igualdade, eu quero outra coisa, né? Eu quero outra sociedade, né? Eu não quero ter os mesmos privilégios de ser violento que os homens. Não sei se eu quero igualdade, né? Eu quero um outro regime de sociedade em que não hajam essas divisões, esses papéis, que seja diferente, enfim. Mas existem essas perspectivas, e existe também o feminismo liberal. Enfim, não sei se eu entendi assim, a questão, mas pelo que eu entendi eu respondo isso. Sobre a questão do o pessoal riu, né? Assim, o que seria um planejamento feminista, né? Bom, a literatura que eu consegui encontrar vai muito nesse sentido, né? De tentar estabelecer aí dentro do planejamento urbano da sociedade, da cidade, como ela está organizada ou não está organizada propositalmente, certas medidas que poderiam, dentro dessa sociedade, fazer com que ela fosse mais humana, mais feminista, que pudesse incorporar mais as mulheres, né? Eu acho isso complicado, porque na medida em que a gente, claro, não devemos lutar por ruas iluminadas, não devemos lutar pela ocupação dos vazios urbanos para tornar a cidade um pouco mais segura, não devemos lutar devemos lutar por táxi rosa, por vagão rosa, enfim, mas devemos denunciar a violência que a gente sofre dentro do transporte coletivo, enfim, sim, sem dúvida. Agora, me parece que essas medidas elas caem na própria limitação que elas têm, que é tentar tratar questões que são estruturais de maneira muito paliativa, né? Então, me parece que um planejamento feminista seria um planejamento possível numa sociedade que, de fato, combatesse o patriarcado, assim. Não consigo pensar quais seriam as medidas que não fossem extremamente precárias, apesar de eu achar que a gente deve lutar por certas questões que são parciais, mas eu acho que elas se esbarram em questões que são estruturais e tornam ela bastante limitada. Enfim, mas eu acho que eu tenho que estudar mais, discutir mais, pensar mais nesse sentido. Bom, eu não sei se eu tenho uma resposta para as perguntas muito difíceis que vocês fizeram. Também acho que é importante que no espaço acadêmico a gente seja capaz de teorizar a partir das práticas sociais. Eu acho que esse é um compromisso ético que a universidade tem que fazer com a sociedade. Para mim, esse é o que justifica a existência da universidade e mais nada, que de fato o que a empregabilidade, a profissionalização. Há pouco tempo eu tenho ouvido reiteradamente esse assunto, estou querendo escrever sobre isso, mas tive um debate aí com um amigo meu, um amigo lá da minha família, ele falando a universidade não precisa mais de universidade, para que nós vamos fazer universidade? Se hoje, se eu abrir uma startup e inventar um app, eu vou ser milionário? Eu não preciso estudar 6 anos, 8 anos, 10 anos para ser rico. Eu acho que nunca precisou, na verdade, né? Você estava aí para ser rico, nunca precisou de fazer a universidade. Ao contrário, às vezes, né? Mas, assim, essa realmente
existe mais uma vez, uma lógica neoliberal de que reduz tudo à financiarização, ao valor de mercado que aquilo tem, né? Então, isso de fato nos coloca a questão, para que serve uma universidade? Se, né, a capacidade de empregabilidade dela é cada vez menor na sociedade que a gente vive. Então, nós temos que buscar outras razões para existir, né? E aí, eu acho que de fato é esse compromisso, né, de poder teorizar sobre as próprias ações que acontecem e sobre como essas lutas estão sendo empreendidas, para mim é uma das questões centrais ali, né? Algo que alguns vão chamar de um projeto de uma universidade popular. E em relação à questão bem interessante e difícil, né, sobre, afinal de contas, como ficam as instituições, e de certa maneira, mais cedo, o rapaz que estava aqui sentado também fez essa pergunta, né, a questão do urbanismo, de um urbanismo que, na verdade, quer planejar a cidade num certo sentido e tal. Eu acho que sair da resistência para uma coisa propositiva tem alguns desafios. Primeiro, eu acho que o desafio é como a gente finca o pé na fronteira, ou seja, como a gente finca o pé, mais uma vez, num lugar onde a gente consiga observar as contradições, ao invés de tentar ocultá-las. E eu acho que lá no nosso grupo de pesquisa, no direito, né, que é tempo, espaço e sentidos de Constituição, a gente está justamente discutindo a ideia, né, de que o que precisaria para se teorizar sobre o direito de um outro jeito que não seja a teoria do direito tradicional, positivista, que a gente tem e que é normalmente ensinada nas faculdades de Direito. Uma das primeiras coisas que a gente vai concluindo nos debates do grupo é que não é possível, primeiro, reivindicar, fazer uma teoria do direito. Isso aí já está errado. Achar que eu vou chegar numa teoria do direito. Ou seja, uma teoria capaz de descrever todo o direito, de todo lugar, de todos os tempos, de uma maneira universal. Né? Então, começa por aí. Não existe uma teorização sobre o universal. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que desafiar. Por outro lado, lidar com a construção, né, dessas instituições e com o manejamento delas, com a operacionalidade delas, não pode se tornar um exercício cínico. De dizer, olha, eu vou aproveitar, eu não acredito em nada disso que está aí, mas eu vou aproveitar, já que tem um tribunal, vou propor uma ação judicial aqui, embora eu não acredite. Então, eu acho que o risco disso é a gente cair num cinismo também. De dizer, olha, num cinismo que na verdade desconsidera que por trás dessa instituição super sacana, cheia de problemas, né, uma instituição de mandarins, né, onde você tem lá os caras ganhando 80 mil reais achando normal, achando merecedores, né, desses salários que saem do dinheiro público, né, não são nem salários, né, um monte de esqueci o nome, né, esqueci o nome do negócio que eles chamam. Não, mas eles têm lá um jeito de driblar justamente, né? De driblar a proibição constitucional deles receberem os 80 mil. Auxílios, são os auxílios, né? Porque precisa de muito auxílio. Então, sim, é uma instituição falida em muitos sentidos, mas existe uma dimensão simbólica a partir da qual nós construímos essas estruturas. E eu acho que é isso quando eu disse, finca o pé na fronteira e aproveita exatamente a ambiguidade disso. Né? A ambiguidade dos discursos que essas próprias estruturas utilizam para a sua legitimação. Então, até há um tempo atrás, uns 3 meses atrás, eu fui, foi lá para outubro, novembro do ano passado, me chamaram para dar uma palestra para os da Associação de Magistrados Trabalhistas, que são os melhorzinhos que tem, são os trabalhistas, né, que são mais
são um pouco mais progressistas e tal. Dos magistrados trabalhistas, eu dei a palestra lá só para juízes. Esse juiz, uma outra pessoa que estava comigo na mesa, falou, bom, que é representante da classe deles e tal, já teve cargos importantes, chegou a falar isso, olha, nós somos os defensores dos direitos sociais do Brasil. Ou seja, nós somos os paladinos da justiça, nós somos os justos, né? Mas depois ele falou assim, bom, pode deixar que a nossa entidade de classe vai continuar lutando pelos auxílios. Então, quando foi a minha vez de falar, eu falei, olha, para você ser o paladino, o defensor da justiça, você tem que ser em primeiro lugar, justo. Então, se você recebe auxílio, você não é justo, como é que você vai ser defensor da justiça? Isso é uma contradição. Ou você é uma coisa ou você é a outra. Né? Então, a partir do momento que você recebe auxílio, você deixa de ser o defensor dos direitos sociais no Brasil. E cai por terra esse papel. Né? E como eu tenho uns 4 amigos lá, depois eles me tiraram rapidinho. Não, eles até gostam muito de mim, falam, não, vamos embora, vamos. Me tiraram rapidinho para eu não apanhar, né? Mas é basicamente isso. Eu acho que nosso papel seria trabalhar, sim, com essas instituições. Tem que trabalhar, como diz o ditado popular, é o melhor que está tendo, né? É o que nós temos. Mas eu não acho também que nós devemos cair no cinismo, né? De trabalhar com as instituições, dizendo, bom, mas eu não acredito em absoluto nelas. Eu acredito que elas estão cheias de furos. Elas são instituições contraditórias. Várias pessoas que aqui são militantes ou que são também de grupos de extensão da universidade e que, portanto, trabalham com algumas dessas instituições, desde a prefeitura até o governo do estado, o Ministério Público, a Defensoria, o Poder Judiciário, sabem do que eu vou falar agora. Essas instituições não são também um bloco monolítico. Lá dentro tem de tudo. Tem de tudo. Você tem gente progressista, você tem gente conservadora, você tem, né? Tanto que a gente fica catando, vamos conversar com tal promotor, vamos jogar na mão dele, porque se for lá na mão do outro não vai funcionar. Então a gente sabe que as instituições estão cheias de furos e de ambiguidades. E eu acho que a gente deveria aproveitar essas ambiguidades. O que é uma lei feminista, uma instituição feminista? Para mim, são espaços que são construídos na ambiguidade, onde a gente força essas ambiguidades a virem à tona. Né? Eu acho que ali a gente tem alguns caminhos. Mas não são caminhos que levam à redenção, ao paraíso. Olha, o dia em que nós teremos uma sociedade de anjos, né, ou de anjas, melhor, né, e tudo lindo, maravilhoso. Eu não acredito que esse lugar existe. E aí, mais uma vez, eu volto à geografia e volto a Doreen Massey. Nós temos que também, eu falei muito hoje do conceito de espaço dela, mas ela tem um conceito de tempo importante. O tempo é aqui e agora. Né? Eu acho que um dos problemas da modernidade é ter trabalhado sempre no tempo futuro. Amanhã nós seremos lindos, maravilhosos. Hoje, aguenta do jeito que dá. E essa foi a conversa que as mulheres ouviram séculos e séculos. Amanhã vai ser melhor para você. Por enquanto, aguente a sua situação. Né? E eu acho que não. O presente é o tempo que nós temos para trabalhar. Bem, acho que não tenho mais para comentar, talvez uma reflexão ou outra mais breve. A moça que fez a pergunta, acho que ela não está aí, mas diante de tanta desconstrução, como lidar com essa, se eu entendi bem, né? O que resta de nós mesmos se a gente só vai se desconstruindo, temos em termos psicológicos, de fato, a teoria feminista, a perspectiva feminista, ela propõe o que a Célia Amoroso, uma feminista espanhola, chama de hermenêutica da suspeita, né? Dizendo que é uma posição de problematizar e questionar e interpelar a sociedade o tempo todo, né? Assim, isso exige fazer isso com nós mesmos, né? Porque, na verdade, a sociedade está lá e está aqui, né? Assim, acho que
Essa ideia de pensar que indivíduo e sociedade são duas dimensões radicalmente separadas é uma ideia da modernidade bastante exitosa, inclusive, né, muito bem sucedida, entre aspas, né, no sentido de que ela conseguiu ganhar um espaço muito grande. Mas pensar na dimensão da interação, né, eu acho que de uma constituição mútua, de fato, é um movimento distinto. Tem a Larissa Amorim Borges, não sei se vocês conhecem, é do movimento Mulheres Negras de Belo Horizonte, atualmente ela é subsecretária de Política para as Mulheres. Ela fala uma coisa, olha, depois que você entra no feminismo, assim, você perde umas amiguinhas, né, assim, você não vai ser tão querida em alguns espaços, as pessoas já não né, você começa a problematizar, de fato, a não topar determinadas ações, pactos, atitudes, né. Acontece que para isso virar uma coisa prescritiva e também muitas vezes fundamentalista, acho que a gente tem que vigiar, né, no sentido de uma vigilância política e epistemológica, né? Porque senão a gente começa também a prescrever a emancipação para os outros ou para as outras, né? Eu esqueço uma vez que eu estava lá na Espanha, lá quando eu estive lá, eu participei muito ativamente de vários movimentos da cidade, dos movimentos feministas, movimentos lésbicos, movimentos de ocupação, etc. E eu lembro de uma ativista lésbica que chegou para mim e falou assim, vocês lá na América Latina, vocês ainda casam, vocês ainda têm filhos, vocês ainda estão muito atrasados, né? E assim, embora eu saiba muito bem, né, da importância da crítica que o feminismo fez à família, né, patriarcal, que faz ao lugar natural da maternidade que nós mulheres somos colocadas, etc. Embora eu concorde com todas essas questões, para mim essa é uma postura bastante prescritiva, né, assim, onde ela me diz o que eu tenho que ser para ser emancipada, para ser... Né, eu acho que esse limite, né, eu acho que a gente precisa estar, repito, o tempo todo muito atentos, atentas, porque senão vira dogma. Né? Depila ou não depila, faz isso ou não faz, né? Isso vira... Eu acho importante que essas coisas sejam debatidas. Eu acho que o domínio dos nossos corpos, ele é uma coisa concreta que, de fato... Agora, daí você vai demonizar, né? Assim, quem depila ou quem não depila. Bem, questões que eu acho que passam pela questão no movimento negro, isso é muito forte, né? A questão das mulheres que alisam o cabelo, tem embranquecida, não tem embranquecida, como que... eu acho que são dilemas importantes, eu acho que revelam, vamos dizer, o difícil que é você construir uma posição afirmativa nesse contexto tão dominado, né? Assim, como você vai... O que eu vou ser, né? Não pode assistir novela, porque é da Globo. Né? Não pode depilar, porque senão eu vou estar sendo mulherzinha e deixando dominar. Estou querendo casar e ter filho. Bem, então, o que eu sou? Né? Se eu não posso fazer nada disso, não quer dizer... E aí eu compartilho a minha posição em relação a isso, que eu construí na minha trajetória, não acho que essa é uma construção que todos devem ter, né? É que eu acho que eu tenho que ser coerente com as coisas que eu estou propondo. Assim, o mínimo de coerência eu tenho que construir. Assim, novela não vai dar, mas aí tem a ver com a minha escolha, né? Assim, eu não vou assistir novela da Globo. Já assisti com viés sociológico, analisando o discurso, entendeu? Eu já passei horas assistindo, a última foi a Caminho das Índias, sei lá, que era um negócio que eu achava até divertido. Mas isso pra mim não dá, não vou, aquilo me violenta. Mas aí eu fiz, xiita, já vem com radical. Eu não estou prescrevendo isso para vocês, eu estou dizendo que na minha construção algumas coisas não cabem mais. Né? Outras ainda eu estou tentando, né, negociar, desfazer, reconstruir, repropor. Né? Eu acho que falar de feminismo é falar da experiência, né? Assim, não é só das ideias. E é uma experiência que vem no corpo, né? Que nos afeta imensamente. Então eu entendo a preocupação da colega quando ela fala assim, mas o que vai sobrar de mim se eu só desconstruo? Né? Assim, acho que tem que suportar um pouco essa... Porque também essa pergunta, ela pressupõe, ela tem uma certa ilusão de uma identidade, tem um saudosismo desse sujeito centrado, desse sujeito consciente de si, de todas as suas ações, né? Assim, só que não, né? Assim, eu acho que
suportar não ser tudo isso, né, e ser alguém aí mais modesto, pode ser muito mais libertador, né, porque como diz a Virginia Woolf, a gente com medo de perder esse lugar, a gente fica lustrando as nossas próprias correntes, né? Então, olha, não, eu sou mais recatada que você, não, eu que sou, não, meu marido eu faço, não, mas o meu namorado, não, mas olha-me, né, a gente fica com medo de perder esse lugar que a gente acha que é natural ou essencial, né, a gente muitas vezes evita se transformar, né. Queria aproveitar esse último momento para agradecer, né, assim, foi muito legal estar aqui com Natália, Maria Fernanda, Marcela, né, encontrar a Natasha e a galera toda, o Bernardo, que foi quem, né, fez todo o contato, e muito legal mesmo. Valeu. Vamos fechar, né, a noite, não vamos resolver, isso é apenas um seminário, então coisas foram, né, sementes foram lançadas aí, vão para casa aí com algumas questões. A pretensão não era, né, respostas, vamos para casa aí com algumas questões aí para matutar. Tá bom? Muito obrigada a presença de todos. Amanhã tem mais. O Em Debate vai estar no ar, né? Então, quem no Facebook segue o Indisciplinar, possivelmente já está ligado no Em Debate, já está sabendo que o Em Debate vai entrar no ar. E amanhã nós estamos aqui de novo para discutir a razão neoliberal no território, mas a partir da cultura e da gentrificação. Tá bom? Até amanhã, então.